Dados da jornada da espaçonave da NASA a Júpiter sugerem que Marte pode estar espalhando poeira no espaço interplanetário. Olhe para o céu noturno um pouco antes do amanhecer ou após o anoitecer e poderá ver uma tênue coluna de luz se estendendo do horizonte. Esse brilho luminoso é a luz zodiacal, ou luz do Sol refletida em direção à Terra por uma nuvem de minúsculas partículas de poeira orbitando o Sol. Os astrônomos há muito pensam que a poeira é trazida para o interior do sistema solar por algumas famílias de asteroides e cometas que se aventuram de longe. Luz zodiacal, Squirrel Valley, Utah. Esta foto mostra a luz zodiacal como ela apareceu em 1º de março de 2021, em Squirrel Valley, Utah. O aglomerado de estrelas das Pleiades é visível próximo ao topo da coluna de luz. Marte está logo abaixo disso. Créditos: NASA Build-Informas agora. Uma equipe de cientistas Juno argumenta que Marte pode ser ocupado. Eles publicaram sua descoberta em 11 de novembro de 2020, no jornal of Geophysical Research, Planets, com um artigo final revisado por pares publicado em 9 de março de 2021. Um instrumento a bordo da espaçonave Juno detectou por acaso partículas de poeira se chocando contra a espaçonave durante sua jornada da Terra a Júpiter. Os impactos forneceram pistas importantes sobre a origem e evolução orbital da poeira, resolvendo algumas variações misteriosas da luz zodiacal. Embora sua descoberta tenha grandes implicações, os cientistas que passaram anos estudando detritos cósmicos não planejaram fazê-lo. Nunca pensei que estaríamos procurando poeira interplanetária, disse John Leif Jorgensen, professor da Universidade Técnica da Dinamarca. Jorgensen projetou os rastreadores de 4 estrelas que fazem parte da investigação do magnetômetro de Juno. Essas câmeras a bordo tiram fotos do céu a cada quarto de segundo para determinar a orientação de Juno no espaço, reconhecendo padrões de estrelas em suas imagens, uma tarefa de engenharia essencial para a precisão do magnetômetro. Mas Jorgensen esperava que suas câmeras também avistassem um asteroide desconhecido. Então, ele programou uma câmera para relatar coisas que apareceram em várias imagens consecutivas, mas não estavam no catálogo de objetos celestes conhecidos. Ele não esperava ver muito, quase todos os objetos no céu são contabilizados no catálogo de estrelas. Então, quando a câmera começou a transmitir milhares de imagens de objetos não identificáveis listras aparecendo e desaparecendo misteriosamente, Jorgensen e seus colegas ficaram perplexos. Estávamos olhando as imagens e dizendo, o que poderia ser isso? Disse ele. Jorgensen e sua equipe consideraram muitas causas plausíveis e algumas causas implausíveis. Havia a possibilidade enervante de que a câmera estelar tivesse captado um tanque de combustível vazando em Juno. Nós pensamos, algo está realmente errado, disse Jorgensen. As imagens pareciam que alguém estava sacudindo uma toalha de mesa empoeirada pela janela. Não foi até que os pesquisadores calcularam o tamanho aparente e a velocidade dos objetos nas imagens que eles finalmente perceberam algo. Grãos de poeira haviam colidido com Juno a cerca de 10.000 milhas, ou 16.000 quilômetros, por hora, lascando pedaços submilimétricos. Mesmo que estejamos falando sobre objetos com apenas uma pequena quantidade de massa, eles têm um impacto terrível, disse Jacques Cominerney, chefe de investigação do magnetômetro de Juno e investigador principal adjunto da missão, que trabalha no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. No final das contas, o spray de detritos estava vindo dos painéis solares expansivos de Juno, o maior e mais sensível detector de poeira não intencional já construído. Cada fragmento que rastreamos registra o impacto de uma partícula de poeira interplanetária, permitindo-nos compilar uma distribuição de poeira ao longo do caminho de Juno, disse Cominerney. Juno foi lançado em 2011. Depois de uma manobra no espaço profundo no cinturão de asteroides em 2012, ele retornou ao sistema solar interno para uma ajuda da gravidade da Terra em 2013, que catapultou a espaçonave em direção a Júpiter. Esta visualização mostra a espaçonave Juno da NASA em sua rota de voo de 5 anos para Júpiter, começando com seu lançamento do Kennedy Space Center da NASA na Flórida em 2011. Crédito: Goddard Space Flight Center da NASA, animação da trajetória de voo cortesia da NASA. JPL Kautesh Suri Cominerney e Jorgensen notaram que a maioria dos impactos de poeira foram registrados entre a Terra e o cinturão de asteroides, com lacunas na distribuição relacionadas à influência da gravidade de Júpiter. Segundo os cientistas, esta foi uma revelação radical. Até agora,
Os cientistas não conseguiam medir a distribuição dessas partículas de poeira no espaço. Os detectores de poeira dedicados têm áreas de coleta limitadas e, portanto, sensibilidade limitada a uma população esparsa de poeira. Eles contam principalmente as partículas de poeira mais abundantes e muito menores do espaço interestelar. Em comparação, os painéis solares expansivos da Juno têm 1000 vezes mais área de coleta do que a maioria dos detectores de poeira. Os cientistas de Juno determinaram que a nuvem de poeira termina na Terra porque a gravidade da Terra suga toda a poeira que chega perto dela. Essa é a poeira que vemos como luz zodiacal, disse Jorgensen. Quanto à borda externa, cerca de 2 unidades astronômicas, UA, do Sol, 1 é a distância entre a Terra e o Sol, ela termina um pouco além de Marte. Nesse ponto, relatam os cientistas, a influência da gravidade de Júpiter atua como uma barreira, impedindo que as partículas de poeira atravessem do sistema solar interno para o espaço profundo. Este mesmo fenômeno, conhecido como ressonância orbital, também funciona no sentido inverso, onde bloqueia a poeira originada no espaço profundo de passar para o sistema solar interno. A profunda influência da barreira gravitacional indica que as partículas de poeira estão em uma órbita quase circular ao redor do Sol, disse Jorgensen. E o único objeto que conhecemos em uma órbita quase circular em torno de 2U é Marte, então o pensamento natural é que Marte é uma fonte dessa poeira, disse ele. Uma equipe de cientistas da Juno argumenta que Marte pode ser responsável pela poeira interplanetária por trás da luz zodiacal, uma tênue coluna de luz que se estende do horizonte. Um instrumento a bordo da espaçonave Juno detectou por acaso partículas de poeira se chocando contra a espaçonave durante sua jornada da Terra a Júpiter. Os impactos forneceram pistas importantes sobre a origem e evolução orbital da poeira. Crédito: Goddard Space Flight Center da NASA. A distribuição de poeira que medimos é mais consistente com a variação da luz zodiacal observada, disse Cominerney. Os pesquisadores desenvolveram um modelo de computador para prever a luz refletida pela nuvem de poeira, dispersa pela interação gravitacional com Júpiter, que espalha a poeira em um disco mais espesso. O espalhamento depende apenas de duas quantidades, a inclinação da poeira para a eclíptica e sua excentricidade orbital. Quando os pesquisadores conectaram os elementos orbitais de Marte, a distribuição previu com precisão a assinatura reveladora da variação da luz zodiacal perto da eclíptica. Isso é, na minha opinião, uma confirmação de que sabemos exatamente como essas partículas estão orbitando em nosso sistema solar, disse Cominerney, e onde elas se originam. Embora haja boas evidências agora de que Marte, o planeta mais empoeirado que conhecemos, é a fonte da luz zodiacal, Jorgensen e seus colegas ainda não podem explicar como a poeira pode ter escapado das garras da gravidade marciana. Eles esperam que outros cientistas os ajudem. Enquanto isso, os pesquisadores observam que encontrar a verdadeira distribuição e densidade das partículas de poeira no sistema solar ajudará os engenheiros a projetar materiais para espaçonaves que podem suportar melhor os impactos da poeira. Conhecer a distribuição precisa da poeira também pode orientar o projeto de trajetórias de voo para futuras espaçonaves, a fim de evitar a maior concentração de partículas. Partículas minúsculas viajando em velocidades tão altas podem arrancar até 1000 vezes sua massa de uma espaçonave. Os painéis solares de Juno escaparam de danos porque as células solares estão bem protegidas contra impactos na parte de trás, ou lado escuro, do painel pela estrutura de suporte. Referência: distribuição de poeira interplanetária detectada pela nave espacial Juno e sua contribuição para a luz zodiacal por J. L. Jorgensen, MBN, G. P. Cominerney, T. Denver, P.S. Jorgensen, A.C. Anderson e S.J. Bolton, 11 de novembro de 2020, JGR Planetas. DOI, 10.1029-2020 G006509.